Bom dia! Bora terminar o que faltou para a unidade 0, vamos dizer assim, que é a introdução para ver mais ou menos como funcionam as demonstrações. E vamos já começar a unidade 1 de verdade, que vai ser a teoria dos números inteiros. E, como tinha avisado, aprender, demonstrar e escrever definições, teoremas e tudo mais, você não consegue ficando no nível abstrato. A gente precisa botar a mão na massa e aí, o que a gente vai começar a fazer agora vai ser exatamente isso. Precisamos de algo concreto, desenvolver uma teoria concreta, e essa vai ser a teoria dos números inteiros nessa unidade. Na próxima a gente vai relaxar um pouco fazendo a recursão e indução, espero que vai ser legal, e aprendendo um pouco de programação funcional também. E na terceira a gente vai estudar teoria dos números reais. Então agora, na verdade, daqui a pouco, não ainda, vai começar a parte da teoria dos números inteiros. Antes disso, faltou aquela parte que eu queria ter lecionado na aula passada, que não conseguimos devido aos problemas do sequestro das provas. E, na verdade, a gente já tem mais ou menos discutido. Talvez poderia parecer razoável querer demonstrar isso a partir de um único dado que o P denota uma proposição. Cuidado com essa diferença, a gente discutiu isso no Zulip, espero que está ficando cada vez mais claro. Outra coisa é ter nos meus dados isso, e outra coisa é ter nos meus dados isso. Se eu tenho isso, apenas eu sei que o P denota uma proposição, certo? Eu não tenho a própria proposição. O exemplo que eu dei foi da lua ser feita de queijo. Isso com certeza é uma proposição, mas é outra coisa aceitar isso, outra coisa aceitar que a lua realmente é feita de queijo. Bem, então, cuidado com isso. E agora a ideia é, sabendo apenas que o P denota uma proposição, sem nenhum dado concreto de alguma proposição, talvez faria sentido tentar demonstrar isso. E uns de vocês tentaram fazer isso e fizeram muito bem, e uns de vocês ignoraram isso e fizeram muito ruim. Então a ideia aqui seria, já que essa coisa é meu alvo, qual é a única coisa que eu posso fazer dado que eu não tenho dados? Sim, preciso escolher, é uma disjunção, aí preciso... Eu tenho o direito, parece coisa boa, que pelo menos eu consigo escolher qual dos dois eu vou demonstrar. Agora, se eu escolher o esquerdo, meu alvo vai virar o quê? Sim, escolhi isso, isso significa que eu escolhi que eu vou demonstrar isso. Agora, meu problema é demonstrar o P. E o que eu sei? Nada. Ok, exatamente. Aí parece muito difícil e bem convincente, eu espero, que não tem como fazer isso. Não é que daqui a pouco vai chegar um cara mais esperto e vai falar, eu consigo isso, porque se ele conseguir demonstrar o P a partir de nenhum dado, significa que o nosso sistema permite esse cara fazer essa coisa e demonstrar qualquer coisa que ele quer. Vamos dizer então que ele consegue achar uma maneira de demonstrar o P sem nenhum dado. Ele poderia falar, ok, para qualquer coisa que eu quero demonstrar, por exemplo, 0 igual a 1, eu vou formar essa coisa primeiro, certo? 0 igual a 1 ou não 0 igual a 1, eu vou fazer tudo que esse cara fez que conseguiu demonstrar o P, e eu vou conseguir demonstrar que o 0 é igual a 1. Então não faz sentido ter nenhuma esperança que isso daria certo. Se ele conseguiria fazer isso, nosso sistema teria um problema. Ok, mas talvez foi a escolha errada, e isso é uma possibilidade que precisamos considerar. Talvez eu deveria ter escolhido a direita, mas não, eu não deveria ter escolhido a direita. Ela ia me enganar um pouco, e depois dar umas esperanças e depois não. Por que me dar umas poucas esperanças? Porque se escolher aqui a direita, significa que agora meu alvo é o não P, e eu consigo fazer pelo menos um passo ainda. Qual é o único passo que eu posso fazer agora? Sim, muito bem. Por que eu posso fazer esse passo, suponha P? Porque é uma explicação escondida. Ok, tem bastante aluno aqui que está entendendo e, infelizmente, tem mais aluno que não está entendendo. Ok. É porque essa coisa, na verdade, é uma implicação, e isso me permite supor o lado esquerdo dela, e se executar essa coisa na minha, vamos dizer aqui, minha demonstração, se eu executar isso, o que vai acontecer no meu alvo? Vai virar boom, mas eu vou ganhar meus dados no P, certo? E agora, meu objetivo é explodir o mundo, e eu tenho os meus dados sobre o P eu sei absolutamente nada. Então, se eu tivesse uma maneira de explodir o mundo apenas tendo um dado, sem sequer precisar saber nada desse dado, eu poderia copiar e colar da mesma maneira e explodir o mundo em qualquer situação que queria.
Isso também me deixaria como um sistema que poderia demonstrar um segundo qualquer coisa que eu queria demonstrar, mesmo sendo uma coisa bem boba. Alguém gritou aqui? Quem gritou? Tá, calma aí. Levante a mão na próxima, fale. E se ao invés de P tivesse P e Q? Dá para chegar em algo? Um segundo, tá falando onde? Desde o início? Nos dados. Aí no lugar desse P fosse P e Q. Peraí, estou falando aqui nos meus dados que não sei. Esse aqui são os dados. Então, essa coisa? Ainda não dá para chegar em nada, né? Sem saber nada sobre nem o P nem o Q? Novamente, sim. Assim que você não vai ter uma coisa aqui para criar uma contradição, você não vai conseguir fechar isso. Mas não faz sentido considerar isso, porque a gente quer ver agora, investigar o P ou o não P. Então não tem nenhuma outra proposição aqui envolvida, que é R, sei lá o que é. Só a proposição P mesmo. Sim. Mas se tivesse o Q, a gente não consegue fazer a inversa nesse caso, né? Um segundo. Quero entender de onde que chegou esse Q. Não? É uma suposição que a gente... Um segundo. Fale. Não, porque ele não falou P implica Q. E aí... Sim, mas tipo, não... Não, Ok. mas eu só tô falando que se de alguma forma que só Ok. por posição mesmo a gente tivesse o Q, a gente não conseguiria chegar em P porque não dá pra fazer Ok, isso. essa é completamente diferente conversa. Eu acho que a conversa é se eu tenho que o P implica Q e se eu tenho que também, se consigo inferir algo a partir desses dois. A resposta é não. Essa é uma coisa que transforma coisas de tipo P para coisas de tipo Q. E a gente já tem uma coisa de Q. Inclusive, essa coisa só serviria para mim para criar coisas de tipo Q. Então, se eu já consegui uma coisa de tipo Q, depois jogar isso fora com certeza não vai ser útil mais. Um peso que estou carregando para me confundir que talvez vai ser útil. Sim. O senhor poderia, por gentileza, explicar porque o P foi no boom? Como? Vou explicar porque o P foi no boom. Peraí um segundo. Porque P implica boom. Um segundo, sim. Um segundo. Isso não é para... Um segundo. Isso não é algo que inferir. Não é que, estou raciocinando para algo. Isso é o que significa mesmo a negação de P. O não P significa, é sinônimo, se você quiser, uma abreviação de se P, então, boom. Isso assim. Então é por isso que o senhor ganha o P. Como? Então é por isso que você ganha o P de graça. Não é de graça, eu preciso fazer esse comando. Preciso falar suponha P, mas o que me permite fazer isso é exatamente o fato que tenho P no lado esquerdo de uma implicação. Certo? Ok. Beleza. E quem tentou demonstrar todas essas leis de lógica, que talvez vocês aprenderam em algum outro canto, não sei, percebeu que em certas delas, especialmente aquelas que são equivalência, uma deu certo facilmente e outra não deu tão certo. E agora a gente tem duas maneiras de pensar sobre isso. Podemos falar, olha, nosso sistema de demonstrar é meio problemático, porque ele não nos permite demonstrar essas coisas. Ou podemos falar que, olha, essas duas coisas realmente não deveriam ser consideradas equivalentes, porque realmente uma coisa parece ser mais forte que a outra. Mais forte no sentido de se eu tenho essa, posso inferir a outra, mas não talvez o contrário. Uma bem famosa seria a lei da dupla negação. E a ideia seria comparar a afirmação P e a afirmação não P. E para quem pensa em tabelas de verdade, nada disso vai fazer sentido, e por isso estou falando que pensar em tabelas de verdade não ajuda para demonstrar exatamente coisas, porque pensando em valores de verdade, tudo isso acaba sendo um certo calculinho. Em matemática, quando a gente demonstra coisas, não fazemos apenas um calculinho para falar true, certo? Não é que qualquer proposição vai acabar sendo apenas um true ou false. A própria proposição tem um valor significativo do que ela realmente afirma. Então aqui eu posso pensar o exemplo que sempre dou para comparar entre essas duas afirmações, que eu acho que é bastante impactante, talvez, para quem amou na vida, é que aqui você imagina a pessoa que você mais amou na vida, o amor da tua vida, e aqui ela chega e afirma, eu te amo, e a pergunta é como você vai sentir a partir disso, e provavelmente você vai ficar muito feliz, certo? E aqui, se P significa eu te amo, aqui isso significa não é que não te amo, ok? Isso, obviamente, você sabe
que vai dar merda, né? Obviamente. A afirmação eu te amo é uma afirmação muito mais forte do que a afirmação não é que não te amo. Espero que pelo menos esse exemplo, mesmo parecendo bobo, eu quero enfatizar que não é. Então, estou tentando dar uma ideia um pouco mais psicológica, ou entendível por qualquer humano, porque essa afirmação, se eu quero comparar com essa, ela é menos forte. Certo? É outra coisa, ter uma direta informação sobre isso, outra coisa falar, não é o caso que não pé, ok? Qualquer coisa que é o pé. Um segundo, antes de consultar dúvidas aqui. Das duas direções, então, faz sentido ter esperanças que essa coisa aqui é demonstrável. Se eu tenho essa coisa aqui mais forte, eu devo conseguir demonstrar isso. E essa coisa faz sentido considerar que, em geral, não vai ser sempre uma coisa inferível. Se uma pessoa falar, não é que não te amo, você não pode inferir que ela te ama. Certo? Vamos dizer assim. E continuando, antes de dar o microfone para vocês, só para pouco, queria demonstrar isso. Eu vou consultar vocês. Essa é uma demonstração muito simples, muito fácil. E quero também tentar demonstrar isso e ver qual parece ser o problema aqui. Então, começando nessa direção, qual vai ser a minha... Vamos lá, os alvos, o meu alvo, na verdade, aqui vai ser P implica não P. Em toda essa coisa que eu vou fazer, eu não vou ficar decorando esse dado que o P denota uma proposição e o Q denota uma proposição. Os P's e os Q's e os R's, sei lá o que, são todas proposições para essa conversa. Então, os dados aqui, eu começo sem nenhum dado. Ok? A pergunta é... o que vai ser a minha primeira linha da minha demonstração, obviamente? Ok. Por que eu posso supor P? Obrigado. Não apenas que é uma aplicação cujo lado esquerdo é essa coisa que estou supondo. Alguém estava brigando no Zulip, perguntando por que não posso supor algo. A ideia é que você não precisa pensar que você pode supor tudo, exceto uma certa coisa. É pelo contrário, você não pode supor absolutamente nada, exceto se teu alvo tem essa forma aí, você está supondo o lado esquerdo. Então aqui eu posso supor isso, nesse caso nos meus dados eu vou ganhar o próprio pé. O alvo vai ser? Não. Muito bem, meu alvo agora foi atualizado para não pé. E eu ainda consigo fazer pelo menos mais uns passos. Quais são esses passos? Pronto, por que eu posso fazer isso? Talvez preciso trocar cor. Muito bem, essa coisa é uma implicação. Para ver que implicação é essa, talvez eu preciso colorir um pouco mais, porque parece que se eu colorir essa coisa azul, eu tenho, não é o caso que é azul. Então toda essa coisa significa o que é? Se azul, então boom, certo? Então isso significa não pé, implica boom, ok? Agora se eu quero abrir ainda mais o que isso significa, que por enquanto não preciso, isso é importante entender, mas se eu quero entender ainda mais o que isso significa, certo? Só que tem um grande perigo, e eu estou vendo que muitos de vocês, tanto na prova quanto na Zulip, estamos completamente ignorando os parênteses muitas vezes. Pode supor só o P e deixar o... Um segundo, porque alguém já falou aqui a tradução, e ouvindo a tradução, eu vi isso. P implica boom, E agora tem duas maneiras de ler isso, e não posso deixar isso ambíguo porque são diferentes. É outra coisa falar que se eu tenho uma máquina que a partir do boom ela explode o mundo, eu consigo a partir dessa máquina explodir o mundo. E isso seria esse significado. E outra coisa falar, olha, se você me dar o pé, eu consigo uma máquina que a partir de explosões do mundo faz explosões do mundo. São duas coisas bem diferentes. Então, eu preciso parênteses aqui, já que a gente não concordou ainda qual seriam as parênteses simplistas, a gente vai voltar nisso hoje ainda nessa aula, mas, vendo de onde cheguei aqui, eu sei onde que eu preciso botar as parênteses. Porque a única coisa que eu fiz aqui é substituir o azul com seu significado, então não posso separar o azul com seu significado, certo? Aqui preciso essas parentesinhas. Espero que tudo isso faz sentido. Mas, para voltar no que eu falei, para conseguir mais uma linha aqui, eu não preciso nem olhar para cá. Porque meu alvo tem a forma de
azul implica boom, então eu posso fazer? Suponha o quê? O azul, certo? Suponha azul. Ok, supondo o azul, o que acontece? Muito bem. Nos dados eu ganhei o azul, certo? E aqui meu alvo virou simplesmente explodir o mundo. E agora estou feliz porque é meio óbvio como eu posso explodir o mundo. Já tem uma contradição aqui porque eu tenho P e eu não P. Eu entendo que é muito intuitivo para cada um de vocês que se você tem no mesmo tempo algo e sua negação, isso já é uma contradição. Você tem dois dados inconsistentes lá. Mas, para ficar fiéis na nossa linguagemzinha, se eu quero realmente conseguir esse boom, eu preciso lembrar agora, dessa vez, o que significa esse não P aqui. Significa o quê? Que o P implica boom, certo? E já que eu tenho P, e tenho uma coisa que dado o P ela explode o mundo, eu posso aplicar essa máquina aqui no P para ganhar o boom. Espero que tudo isso faz sentido. Mas, claramente, assim que eu vou ter P e não P, eu posso falar aqui, ok, já tem uma contradição. E ganhei a demonstração. Qualquer dúvida sobre essa demonstração? Não? Demonstramos isso. O P, sim. Os dados, se não tivesse o P, se tivesse só o não P, que é equivalente a P implica em boom, então eu posso já inferir isso e... Um segundo. Nos meus dados aqui, as coisas que eu tenho escrito, eu tenho duas coisas só. Essa e essa. Essa parte que eu vou pintar agora em roxa não é um dado. Eu não tenho como dado aqui que essa coisa acontece que é equivalente a isso. Por isso sempre decoro isso com uma outra cor para enfatizar que, olha, eu apenas estou lembrando o que isso significa. Não tenho como dado que em outra situação talvez eu não teria. Não, sempre essa coisa significa isso. Isso é apenas uma abreviação, um apelido dessa coisa toda aqui, certo? Então o primeiro dado que eu tenho é o preto e o segundo dado que eu tenho é o azul. E acabou-se. Sim. Mas se tivesse como dado só o não P, Aham. significa P implica em boom. Se tivesse só o não P, então eu já poderia dizer que P implica em boom? Dizer não P e dizer P implica boom é exatamente a mesma coisa. Certo? Mas vamos dizer assim, suponha que não tenha P. Não tem nada, o que eu falei não tem nada a ver com P. Mas se eu quiser chegar no boom, eu posso fazer isso? Como que você vai chegar no boom? Já que não P significa P implica em boom nos dados? O que isso tem a ver para você explodir o mundo? Um segundo. Você tem uma máquina que, dado P, ela explode o mundo. Mas para explodir o mundo, você precisa conseguir esse P para dar para essa máquina. Aí isso não vai te explodir o mundo sozinho, não. Faz sentido? Ok. Outra dúvida sobre essa demonstração? Espero que é bem simples. Ok, sim? Aí você supôs o P e depois você supôs o não P, né? Certo. Então, qualquer problema eu posso já gerar uma contradição só em supor uma coisa e depois supor a negação dela? Sim, só que não vai ser sempre que eu vou ter o direito de supor essas duas coisas. O que me deu o direito de supor essas duas coisas foi o fato de que eu tinha uma implicação com o lado esquerdo P no início e depois eu tinha uma implicação com o lado esquerdo não P. Então não é que a qualquer momento eu vou ficar fazendo, suponha essa coisa, pronto, vou explodir no mundo. Faz sentido? Ok, sim? No caso, você só fez a demonstração porque o seu alvo virou boom e você conseguiu obter nos seus dados o boom, né? Porque na prova Um segundo, não tem nos meus... Um segundo, a última coisa que aconteceu foi ganhar nos meus dados o boom. Sim. Eu ganhei isso aplicando o P implica boom para o P. Eu já tinha os meus dados o P implica... Como? Não precisa colocar isso no meio. Seria bom entender que isso acontece. Cada dia que passa, a gente vai ficar um pouco menos perto do low level e um pouco mais perto do mid level. Não vamos sair do mid level, ok? Estou falando isso. A gente vai só paquerar um pouco com o high level na última parte, com um pouco mais de experiência. A segunda questão do teste eu errei porque o meu alvo focou no boom, só que eu não tinha meus dados do boom. Então aí eu achei que já estava concluído. Eu não entendi? Assim, na questão 2, o meu alvo se transformou no boom, só que eu não tinha meus dados do boom para utilizar para tipo assim, acabar a demonstração, entendeu? Certo? Eu entendi como é que faz. Ok, beleza. Outra dúvida sobre essa parte? Ok.
Ok. Vamos tentar demonstrar o contrário. O recíproco, para falar melhor. Que seria que não P implica P. Como vou começar? Então, meu alvo aqui é não P implica P. Qual vai ser a primeira linha? Suponha não P. Então, nos meus ganhos, dados eu ganhei o não P, o meu alvo é o P. E agora? Agora nada. Ok, gostei. Eu preciso, pelo menos, antes de me convencer que agora nada, eu preciso lembrar o que significa novamente isso. Essa coisa significa? Então, tenho algo que potencialmente poderia me ajudar para explodir o mundo, e eu gostaria de explodir o mundo, mesmo que o meu alvo é P. Uma alternativa é sempre que tenho para demonstrar algo é conseguir explodir o mundo inteiro. Então, mesmo que não tenha uma coisa óbvia aqui para me dar pezinhos, eu tenho uma coisa que explode o mundo, então agora talvez meu foco pode ficar, talvez eu vou conseguir ou não P. Mas para conseguir ou não P, eu deveria a partir do P explodir o mundo. Isso, como vocês perceberam, não tem, pelo menos vocês perceberam que não é fácil fazer. Para entender exatamente por que não tem como fazer, uma demonstração disso vai ser um pouco mais complicada. Mas espero que é bastante convincente que aqui não tem como continuar. Dúvidas sobre isso? O senhor vai fazer essa explicação um pouco mais complicada em algum momento? Nesta disciplina, com certeza, não. Às vezes, em FFC2, dá para fazer. Mas espero, pelo menos, que com os comandos que temos, não parece ser uma falta de inspiração, certo? Que uma outra pessoa vai falar, mas se você, sei lá, escolher, não tem como escolher nada. Se você, sei lá, fazer split, não, peraí, não tem muita coisa para fazer aqui. Outra pergunta? Sim. Você poderia tentar demonstrar não P tão bom dentro dos seus dados? Um segundo. Em qualquer momento, numa demonstração minha, eu tenho todo o direito. Se eu gostaria de ter um dado que eu não tenho o direito de solicitar esse dado, claro, mas tenho o direito de falar, opa, peraí, me dê um segundo que eu vou demonstrar essa coisa, e se eu realmente conseguir, você vai me permitir adicionar os meus dados. Então, aqui, eu poderia falar, opa, vou demonstrar, isso é super válido, vou demonstrar o não P, que parece uma tentativa, assim, desesperada meio, mas a única coisa que eu posso fazer. Por quê? Porque se eu realmente... Então, aqui vai começar um subjoguinho, onde vou ter um alvo... Meu alvo agora vai ser o quê? O não P. Ok? E os dados são os mesmos, o que eu tinha. Claro, não vou solicitar mais dados. E se eu conseguir fechar esse joguinho, fechando esse joguinho e continuando aqui, eu vou ter ganhado realmente essa coisa que eu consegui demonstrar. Então, como que seria a primeira linha aqui? Vou demonstrar o não P. Suponha P, certo? E agora, esse subjoguinho, o alvo dele virou o quê? Virou? Virou boom, muito bem. E tem um extra dado nesse subjoguinho, que esse extra dado é o P. Só que agora eu tenho o P, certo? E para explodir o mundo, minha máquina precisa o não P. E eu tenho um não P. Você tem um não P, mas não... O não P é exatamente essa máquina que eu estou falando. A máquina que, dado o não P, explode o mundo. Eu gostaria de um não P para explodir o mundo, mas tem o contrário, eu tenho o P. Aí realmente aqui talvez eu perceba finalmente que, mesmo com essa coisa aqui, essa esperança vai morrer. Esse dado P que é da subdemonstração, vamos dizer assim, a gente consegue utilizar na demonstração que está acima? Não, todo esse escopo aqui é um novo escopinho. Quando essa coisa fechar, certo? Um segundo, quando essa coisa fechar, se fechar, certo? O que vai mudar voltando na demonstração original, no escopo original, vai ser que esse alvinho aqui que você afirmou vai passar para os seus dados mesmo. Só que já que a gente não conseguiu fechar essa coisa, isso não passou para os nossos dados e a gente não conseguiu finalizar a demonstração original. Sim? A gente pode dizer que uma demonstração, por exemplo, de não P, como você fez no subjoguinho, ela tem um valor, um peso, uma força mais importante do que fazer uma contradição? Não temos... Peraí, quando você fala por contradição, você está falando usando Não, peraí. A gente não falou nada disso, certo? A única coisa que a gente falou de contradição foi quando você consegue um boom, você fala contradiction e acabou o jogo. Você está falando disso ou não? Eu falo porque no FMC Book você fala uma demonstração por contradição
faz isso com um feitiço, você chama... Não, mas um segundo. Você está confundindo agora a redução ao absurdo com a coisa que a gente já viu aqui que é a contradição. Que são duas coisas bem diferentes e pouca paciência, vamos chegar lá daqui a pouco. Tinha mais uma dúvida? Professor, se eu tiver dois dados, um boom, eu já finalizei a demonstração? Em qualquer momento que nos teus dados tem boom, você não tem nada, nenhuma obrigação mais para fazer, explodiu o mundo, acabou, você ganhou. Em qualquer momento que vai aparecer um boom, só que cuidado. Exatamente. Mas cuidado, se esse boomzinho acontecer num subescopo, numa subdemonstraçãozinha que você está fazendo, você não vai explodir o mundo todo, apenas aquele escopinho, certo? Certo. A ideia é que assim que você tem nos seus dados o boom, teu alvo atual morreu, mas talvez você tenha mais alvos depois, são mais joguinhos para continuar. Ok, temos essa dificuldade aqui. Agora, o que vamos fazer? Temos já então umas coisinhas que parecem familiares. E vou escrever mais uma que não vou discutir aqui, vai ficar para o Júlio Peça, não temos tempo para fazer tudo, mas espero que vocês já brincaram com isso, que é a lei da contrapositiva, que está dizendo que essa coisa é equivalente a não que implica não P. E novamente, vocês vão perceber, quem fez isso já percebeu, que uma das duas é apenas válida, é demonstrável, a outra não dá, certo? Então, a lei do terceiro excluído, esse é o nome dela, vamos ver se eu quero dar um nome para essa, porque na verdade essa coisa fala algo apenas sobre o P, mas te permitir inferir isso para qualquer P é a lei do terceiro excluído. Aqui seria da dupla negação e essa da contrapositiva. E mesmo que a gente não consiga demonstrar isso, é uma coisa boa é que o nosso sistema, pelo menos, consegue refutar a refutação disso. Ok? Não é tão estranho isso? Bora. Ou seja, foi falar, olha, eu não consigo inferir a lei do terceiro excluído, mas eu garanto que também não posso negar isso. Então, a gente não vai... Se alguém chegar aqui com uma religião estranha que fala, oh, não, essa coisa é certa, eu posso aceitar, comunicar com esse cara sem problema, porque no meu mundo eu não estou refutando o que ele acredita. Apenas eu não estou acreditando nisso. Porque não tenho evidência para isso. Então, um segundo. Vamos tentar, todos vocês, agora vou dar só 2 minutos, literalmente, tentar demonstrar isso. Que já era homework, eu espero que alguns de vocês já conseguiram, e agora vão só lembrar como é. Mas, agora meu alvo é o seguinte, não é o caso que essa coisa é errada, vamos dizer assim. Para não falar não é o caso, que não é o caso 2 vezes. Pode usar algum resultado que a gente tentou demonstrar anteriormente naquele... Pode usar qualquer coisa que envolver os comandos que a gente tem aprendido até agora. Eu não considero que a gente aprendeu nenhum dos comandos dos feitiços que falo, certo? Mesmo se alguém adiantou um pouco a estudar alguma coisa a mais. Os comandos que sabemos só de cada conectivo, como usar e como atacar. Sim? Algum resultado em uma outra demonstração, posso aplicar ela aí? Sim. Se naquela demonstração você não roubou usando algum comando estranho, certo? Professor? Uhum. Um boom no subjogo me garante alguma coisa? Um quê? Um boom no subjogo. Te garante que o subjogo acabou, ganhou. Mas saindo dele, o mundo exterior não foi explodido, certo? Bora, pelo menos umas primeiras linhas devem ser meio óbvias. Não, assim terminou, pode descansar e olhar as caras dos seus colegas que estão sofrendo. Ou deveriam. Na verdade, a primeira linha eu posso consultar alguém. Alguém queria falar qual sobre a primeira linha? Sim, Eduarda? Suponha não, aí abre parênteses.
Muito bem. Suponha não P ou não P. Então, nos meus ganhos, o que aconteceu? Nos meus dados eu ganhei isso. E o alvo virou? Bom. Ok. E se eu lembrar o que significa meu dado, novamente, quero enfatizar isso. O que significa? E aqui tem parênteses, também implícitas, onde ficam? Certo. Essa coisinha aqui implica boom. Ok? Posso supor essa coisinha agora? Não. Obrigado. Por que não? Está nos dados. Muito bem. Ok. E agora, talvez dá uma impressão estranha, parecida com o problema que eu tinha antes, que meu objetivo é explodir o mundo, eu preciso explodir o mundo, e o que eu tenho, o que eu preciso dar para a minha máquina que explode o mundo para conseguir essa explosão? P ou não P. Então, mas eu já raciocinei e me convencei mais ou menos que eu não tenho como demonstrar isso. Então parece, erroneamente dessa vez, que não vou conseguir demonstrar isso, mas dessa vez consigo. E vou dar, então, mais um minuto para ver por que eu consigo fazer isso. A ideia, então, seria tentar fazer... esqueci teu nome, que não, isso, pronto. Como é teu nome? Samuel. Samuel aqui tentou nos salvar e deu umas esperanças assim, morrendo, que não deram certo, sobre o que fazer isso. E ele falou, ok, vou demonstrar aqui. Ele falou, vou demonstrar o P. Porque naquele momento a gente tinha uma máquina que transformaria o P para um boom. E não deu certo. Mas agora parece que podemos pelo menos fazer uma coisa alternativa. Eu vou demonstrar o que essa vez? O P ou não P. Certo? Eu vou demonstrar. Parece então que a nossa única esperança aqui seria tentar conseguir essa parte aqui para aplicar ela nesse transformador e explodir o mundo, certo? Vou demonstrar P ou não P. E a partir disso, então, vocês entenderam que começa um subjoguinho, um subescopo. E agora, então, meu alvo, quais são meus dados? Meus dados são esse aqui, o único dado que eu já tinha. Só que agora meu alvo é o que é? Ok. Vou deixar vocês uns minutos pensar como fazer isso. Os dados anteriores também servem para essa nova demonstração? Sim, cada vez que eu entro num subescopo, todos os dados que estavam no externo escopo são acessíveis para mim. Só que novos dados que eu vou ganhar, saindo desse escopo, não vão afetar o externo, certo? Então, nesse momento, eu tenho todos os dados que eu tinha, que é só um dado, certo? Esse dado aqui. O que significa isso, certo? Isso não é um dado. Estou enfatizando isso aqui. Ok, vou dar mais 2 minutos para pensar. Quem terminou isso, assim, por curiosidade? Alguém terminou? Uma pessoa só? Conseguiu demonstrar. Estou falando de fechar essa demonstração, fechar essa coisa que estamos tentando fazer aqui. Tem alguém que fechou? Tem uma pessoa só? Mais ou menos? Ok, mais ou menos, ok. Então, somado tem 2 pessoas. Ok, vamos lá. Vamos tentar todos. Só tem 2 comandos que eu posso executar aqui. Por que é? Porque meu alvo é uma disjunção. E, por outro lado, eu não consigo usar o meu único dado porque era uma implicação. Então, se era para fazer algo no dado, eu precisaria essa coisa. Desculpa. Sim, eu precisaria essa coisa.
e eu não tenho nenhum outro dado, então com certeza comandos nos dados não posso executar. A única coisa é atacar esse alvo. Quais são as únicas duas opções que eu tenho? Certo. Vou escolher a esquerda ou a direita. Ok? Alguém tem uma opinião? O que escolher? Ok, vamos escolher a direita. Escolho a direita. E o que aconteceu? O que aconteceu nos meus dados? Nada. Ok. Bom, porque, cuidado, a gente fala escolha, talvez dá uma impressão que eu estou escolhendo para pegar. Não, estou escolhendo qual das duas coisas eu vou demonstrar, certo? Eu não vou ganhar nada mais. Para quem falou escolheu a direita aqui, nesse caso, eu vou cobrar uma justificativa. Por que parece talvez melhor a direita para esse caso aqui? É onde que dá para desenvolver alguma coisa aí. Ela vai ser uma aplicação, certo? Então ela vai me oferecer pelo menos uma arminha, mas talvez vou conseguir algo. Pois é, ok, faz sentido então. Escolha a direita, o que aconteceu então? Meu alvo ficou não P. Nos dados não aconteceu nada, mas agora eu vou fazer o quê? Vou supor o P, ok. Então nos dados agora eu ganhei o P. E meu alvo é qual? Boom, certo. Então agora meu objetivo é explodir o mundo. E agora se eu ver o que eu tenho, estou numa situação bem melhor do que eu estava lá. Porque não tenho apenas o P para explodir o mundo. Tenho essa coisa que eu nunca perdi, certo? Porque estou fazendo uma subdemonstraçãozinha. E ainda tenho acesso nesse explodidor de mundos. E esse explodidor de mundos, basta receber o que para explodir o mundo? P ou não P. Certo? Eu tenho P, então faz sentido pensar que, opa, peraí, a partir do P, talvez eu consiga o P ou não P. E se eu conseguir essa coisa, vou dar para a minha máquina e vou explodir o meu mundo. Ok? Como poderia fazer isso com os comandos que temos? Não, demonstra que P implica em P ou não P. Sem o implica, aqui faz mais sentido falar que eu preciso disso, certo? Então, eu tenho P, certo? O que eu gostaria de mostrar é o P ou não P. Poderia fazer isso, na verdade, desde muitas aulas atrás. Ter um teoreminha aqui, que acho que talvez é o que eu queria falar, é demonstrar que a partir P ou Q, na verdade, para qualquer Q, eu posso inferir o que eu quero mesmo. Desculpa, a partir de qualquer P, eu posso inferir qualquer P ou Q. Faz sentido que essa coisa seria útil ou não? Porque é um caso especial que eu vou aplicar essa coisa com o Q sendo ou não P. A ideia é que se eu tenho, no caso, uma parte esquerda, eu com certeza consigo inferir uma disjunção. E se eu tenho a parte direita também, isso não vai, a demonstração vai ser bem simples. Como funcionaria essa demonstração aqui? Eu vou escolher exatamente. Escolho o lado esquerdo e acabou, certo? Já está nos meus, para quem aplicou, já está nos meus dados praticamente essa coisa. Acabou o jogo. Faz sentido? E isso faz também muito sentido se eu pensar o que está acontecendo. Eu tenho P, então com certeza consigo a disjunção P ou qualquer coisa, certo? Especificamente essa coisa também. Mas se alguém não fez isso, ele poderia copiar e colar essa subdemonstração aqui. E exatamente o que acontece na programação, quando a gente organiza nosso código, não todo numa main assim, a gente separa funções, depois a gente separa funções em bibliotecas e tudo mais. A ideia é que, em teoria, você poderia copiar e criar cada programa da tua vida numa enorme main, mas isso é uma prática muito ruim em programação e uma prática muito ruim em demonstrações também. É a mesma coisa. Então a ideia é organizar nossas demonstrações de tal forma que vão ficar mais legíveis, mais fácil de raciocinar e tudo mais. Alguma dúvida sobre o que aconteceu? Sim, Eduarda. Mas é um pouco antes, não sei porque, eu não entendi direito por que demonstrando, porque é que não foi alguma coisa que a gente viu antes, tipo, eu poderia pegar minha demonstração e aí escolher fazer uma outra demonstração, porque sim, já tinha dito que... A gente não viu isso numa aula, aconteceu numa conversa azul, agora não lembro exatamente onde, mas a ideia é a seguinte, em qualquer momento que você tem certos dados e você quer matar um certo alvo, você pode falar para o teu leitor, calma, porque eu gostaria mais um dado. Agora o leitor não vai te dar de jeito nenhum um dado de graça. Então, a tua obrigação é mostrar que os dados que você já tem são suficientes para garantir esse extra dado que você quer.
efetivamente, então, você está abrindo uma subdemonstração, falando, olha, com os mesmos dados que eu tenho, eu vou mostrar que essa coisa também tem que ser válida. E assim que você vai terminar essa subdemonstraçãozinha, você volta na demonstração original, só que essa vez você tem ganhado também essa coisa que você demonstrou mesmo, que é inferível a partir dos teus dados no momento. Faz sentido? Faz sentido, só não sei como a gente vai chegar nisso no final. Como? Faz sentido, é só porque como a gente já tinha chegado que P ou não P, não dava certo. Aí... Pois é, só que... Pois é, por isso parece meio estranho o que está acontecendo, e na verdade a gente deveria apreciar o que está acontecendo aqui, porque aqui, quando a gente estava tentando fazer isso, a gente não tinha nenhum dado. Aqui a gente tem um certo dado. E a partir desse dado a gente vai conseguir demonstrar essa coisa. Porque esse dado está dizendo que se você conseguir P ou não P, você consegue explodir o mundo. E nesse momento a gente tem conseguido P. Antes, mesmo se você escolher a direita, que isso vai te dar o P também, porque você vai supor o P, mas você vai ter só o P, não uma maneira de explodir o mundo. Agora, a partir do P, você vai inferir o P ou não P. E o P ou não P, estou escrevendo de uma maneira meio estranha talvez, implica boom junto com isso. Na verdade, vou escrever do outro lado, para ficar melhor. O P ou não P implica boom junto com essa coisa que você inferiu, vai te dar o boom, que é o que você queria demonstrar, certo? E fechando essa coisa, um segundo, porque fechando essa coisa, a gente conseguiu o quê? Conseguiu o P ou... Não terminou ainda, certo? Na verdade, um segundo, porque estou confundindo algo. Aqui a gente tem uma Agora, depende. Se você vai decidir abrir uma subdemonstraçãozinha aqui, certo? Ou se você já demonstrou isso, você apenas vai citar isso para falar que a partir do P, você poderia falar logo P ou não P. Citando aqui o teorema que você demonstrou. Ou alternativamente você vai copiar essas duas linhas aqui. Isso tanto faz. Mas a partir que você está fazendo isso, saindo desse escopo agora, você tem nos seus dados o que é? O P ou não P. E um segundo, talvez estou confundindo algo, não tenho certeza. Alguém precisa me ajudar aqui? Se terminou ou não. Professor. Oi. Quando o senhor sai daquele subescopo, você voltou para o escopo principal ou é o subescopo? Não. Se eu conseguir demonstrar isso, que aqui estou afirmando que eu consegui. Tá, vamos fazer essa coisa com calma aqui, sem isso, para não ficar alguma coisa doida. Vou demonstrar P ou não P, certo? Estou escolhendo a direita. Vamos apagar os alvos, vamos atualizar. Eu vou precisar de ajuda aqui. Qual é o meu alvo atual? Não, é o bottom porque eu já supus o P. Ok? Então, suponho o P. E agora, o que eu preciso? Ok, vamos fazer assim. Sim, vou demonstrar. P ou não P. Ok, então nesse momento, Oi. É porque no de cima a gente escreveu exatamente isso. Vou demonstrar para eu não ver. E aí a gente vai entrar na mesma coisa dentro da... Sim. Isso também é gambiarra. É uma gambiarra que funciona muito bem. Assim, um gambiarra com sentido positivo. Não sei se tu falou positivo ou negativo. É uma coisa esperta para fazer, vamos dizer assim. Uma dúvida. No Lean, certo? Você conseguiria, tendo já no primeiro dado nesse alvo, você consegue aplicar como se fosse o dado no alvo, aí seu alvo vira automaticamente. Usando aquele apply. Tá. Vamos deixar isso e ver isso um pouco mais para frente como... Não, mas a minha dúvida é só. O que o apply está fazendo é como se fosse toda essa demonstração em background? Não. Nada a ver. Não. Pergunta a mesma coisa assim que terminar isso. Ok? Nessa aula ainda. Sim. Pareceria menos gambiarra dizer, vou demonstrar que P implica em P ou não P. Não, porque isso não faz sentido fazer isso. Você vai conseguir uma implicação e depois você vai precisar usar a aplicação para conseguir o lado direito dela, aproveitando o fato que você tem o P. Só vai te dar umas mais linhas de código para executar. Ok? Faz sentido?
Não, mas, ok, é para parecer estranho, mas espero de uma maneira meio... Que não tem roubo, porque a gente só está executando as linhas de comando que temos, certo? Fale? A gente não pode simplesmente usar, já que é uma teoria, só usar, assim, segundo teoria. Sim, a alternativa seria, em vez de fazer aqui, eu vou demonstrar blá blá blá, falar aqui simplesmente logo OP ou não P. E esse logo precisa citar algo, certo? E o que está citando é supostamente um teorema que você já demonstrou, que a partir de qualquer P, você pode inferir o P ou Q. E também, a partir de qualquer Q, você pode inferir o P ou Q. Pode ser? Nesse caso, esse teorema que já está demonstrado em algum momento. Fora dessa outra demonstração. Antes disso, adicionado na nossa biblioteca de ferramentas que podemos usar, como todo teorema que a gente demonstra. Sim? Numa avaliação onde você cobraria esse nível que a gente demonstrasse também, ou a gente meio que importa isso? Depende muito de quando vai acontecer essa avaliação, quais instruções, vai depender muito. Em certos casos, eu vou precisar ver uns detalhes de como essas certas coisas funcionam, e faz sentido vocês organizar bem suas resoluções. Então, a partir da próxima prova, já que é um assunto importante, vocês vão ter um espaço separado para desenvolver seus próprios lemas, que são os teoremas que vocês vão usar para desenvolver isso. E a ideia é organizar isso de uma maneira boa e não escrever apenas uma enorme demonstração como se fosse uma enorme main. Sim, outra pergunta? Heitor. Tem sim, aqui na verdade eu preciso demonstrar, escolher o não P. Porque se eu escolher o P, eu não vou ter o P nos meus dados. O que me permitiu inferir essa disjunção aqui foi o fato que eu tenho o P nos dados, e a única coisa que me permitiu ter o P nos dados é que eu escolhi a direita, que o meu alvo virou não P, então me permitiu supor o P. Essa foi a dúvida? Sim. Outra? Sim. Se continuasse fazendo essas demonstrações só que escolhendo um lado esquerdo e entrar tipo um loop infinito? Olha, você sempre pode ficar escrevendo linhas bobas aqui, mas a ideia é, você não consegue demonstrar algo por cansaço do leitor, certo? A ideia é realmente, cada demonstração, eu acho que não mencionei isso, é importante, cada demonstração precisa ser um texto finito, certo? Que alguém vai ler, e mesmo se você está demonstrando uma coisa sobre uma infinidade de objetos, a própria argumentação precisa sempre ser uma sequência finita, lida e compilável e executável, vamos dizer. Estamos ok? Até agora, sim? Como seria a prova desse teorema? Está falando disso ou disso? O da esquerda. Da esquerda? Ok. Escolha a esquerda. Acabou. Certo? Vai ser só isso mesmo. Porque nos teus dados você tem o P, então a única coisa que você pode fazer errado aqui e não conseguir demonstrar é escolher a direita. Aí não tem como. Mas se você escolher a esquerda aqui, você fala, ok, está nos dados, acabou. E aqui, a mesma coisa, só que você vai escolher a direita. Ok? Sim? Sim? Não? Eu achei que tinha esquecido. Eu perguntei se dava para continuar a demonstração, então, com aquela coisa estranha que era uma coisa, vou demonstrar alguma coisa, e dentro dela eu vou demonstrar outra coisa, ao invés de só assumir logo. Mesmo sendo estranho, eu acho que fica mais claro de alguma forma. Eu queria, na verdade, combater a ideia que é estranha, porque não estamos fazendo um certo roubo, talvez, não sei se o que aparece, apenas estou falando, olha, com os dados que eu tenho, eu consigo, a partir deles, ganhar mais um dado. E é isso que eu vou fazer. Então, elaborando com esses dados que temos aqui, conseguimos o próprio P. Faz sentido? E agora a gente vai falar, ok, a partir do P, então, eu consigo o P ou não P, e a partir do P ou não P, eu consigo botar aqui para explodir o meu mundo, ok? Então quer dizer que se a gente ganhar esse dado, se tiver, a gente pode ganhar outro dado a partir desse dado. Então, sempre, cada vez que a gente ganha um novo dado, temos mais uma coisa para conseguir mais dados por aí vai. Pelo que eu entendi, não é roubo porque você tem um P, não é roubo. Não é roubo porque eu não solicitei esse... Um novo dado, você em nenhum momento está solicitando um novo dado. Eu não solicitei um dado do nada. Eu falei, eu queria isso, me deu um momento para demonstrar isso, e se eu conseguir, eu tenho direito para esse dado. Não que eu falei, ei, me dê isso porque, sei lá, sou bonito, ok? Não funciona assim. Então, okay? Você só falou, me dê isso por um momento, e se eu conseguir? Não me dê isso por um momento, em nenhum momento. Estou falando, ei, me deixe demonstrar isso. E se eu conseguir,
eu vou ter o direito de ter isso. Não falei me dê isso para um segundo. Eu nunca solicitei isso de graça, certo? Eu apenas falei, opa, um segundo eu vou demonstrar isso a partir dos meus dados. Blá, 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 pronto, eu demonstrei, agora eu tenho ele nos meus dados. Ok? Faz sentido? Ah? Silêncio significa faz muito sentido? Ok? Quero ver. Tá, a hora está apertando mais ou menos. Eu acho que isso vai ficar mais claro. Na verdade, não apenas isso. Todas essas coisas vão ficar mais claras se vocês trabalharem isso um pouco na profundidade da mente de vocês. Agora, o que acontece é o seguinte. A gente vai introduzir. Basta só um comando, na verdade, não precisa mais que um. Poderíamos reduzir 3 comandos, um para cada uma dessas coisas, ou 2 para 2, ou 1. A verdade é que essas que são as mais, talvez as mais conhecidas, que têm os nomes bem conhecidos e tudo mais, alguém poderia falar, ok, eu vou querer adicionar no meu sistema uma coisa que me permite solicitar para qualquer P que eu quero essa coisa, certo? E alguém poderia falar uma coisa no meu sistema que me permite, assim que eu tenho não P, substituir por P, inferir o P, ok? E a verdade é que se você permitir apenas um comando de todos esses, os outros você consegue demonstrar. Então, esses são os comandos que eu chamo de feitiços, eu vou simbolizar assim, que tem o LEM. O LEM vem do inglês Law of Excluded Middle, que por algum motivo em inglês é a lei do meio excluído, como se não existe meio termo entre o sim ou não sei. Em português é a lei do terceiro excluído, como se não existe terceira opção. E a lei da dupla negação. E também o raciocínio redução ao absurdo, que tem muito a ver com a lei da dupla negação. Eu quero pelo menos mostrar um pouco como funciona a redução ao absurdo e por que... Sim? Já alcançou o P, então quer dizer que P ou não P implica em 1. Sim. Esquecem completamente tudo isso. Vocês pegaram a ideia, reescrevem essa coisa para chegar com a calma e privacidade da sua mente no seu caderno. Mas se fosse uma conjunção, teria que provar os dois, P e não P? Se fosse conjunção, P e não P, isso seria bem trivial. Não precisa nada de estranho. Você tem o P e também uma máquina que transforma P para boom. Então você pode extrair a partir disso o P, você pode extrair a partir disso também o não P. E a partir desses dois você consegue inferir a conjunção. Faz sentido? Sim? Ok. Mas então, se meu alvo é P, certo? O que significaria que eu vou demonstrar meu alvo redução ao absurdo, que eu vou abreviar isso sempre aqui como RAA. Então esse é um comando praticamente, só que é um comando dos feitiços, e a ideia sempre é tentar demonstrar nossas coisas sem usar esses comandos estranhos. E a justificativa que posso dar por enquanto, porque seria bom evitar esses comandos, é porque assim que você vai executar pelo menos um no teu teorema não é mais executável. Não é mais um programa, ele vai perder todo o seu sabor computacional, ele vai virar apenas uma coisa que vai falar true ou false. Não vai ser uma coisa que você vai conseguir computar. Pelo contrário, todas as coisas que a gente vai demonstrar sem essas coisas aqui, correspondem em programas de verdade. Umas coisas que pode rodar e tem uma certa dinâmica. Por exemplo, essa coisa, sei lá, boba aqui, corresponde num programa. Qual programa seria isso? O programa que recebendo duas coisas, retorna a primeira. Talvez é meio bobo, mas esse programa corresponde exatamente nessa demonstração que tenho aqui. Eu posso demonstrar esse teorema, que a partir do P que eu consigo o P, e eu posso rodar isso no meu computador e conseguir essa função aqui, que é uma função útil até. Então, a ideia é que se a gente se importa com qualquer coisa computacional, e espero que nesse curso a gente se importa, faz sentido tentar evitar essas coisas. Você pode pensar que aceitar isso seria a mesma coisa de você ter a esperança que teu computador tem uma maneira de, para qualquer proposição que você vai dizer, ele responder para ti se acontece ou se não acontece. E até a gente conseguir uma máquina dessas, que a gente sabe que não vamos conseguir, não faz sentido pensar que
adicionando isso, vai ter uma chance de ser algo computacional mesmo. Então esses feitiços a gente só usa em último caso? Pode pensar que é melhor evitar eles se você quer ainda tua demonstração ser considerada como programa, certo? E se você não conseguir algo, você pode falar, ok, minha demonstração não vai ser mais executável, mas pelo menos se eu estou num mundo onde eu tenho acesso a oráculos perguntando é ou não é à vontade, nesse mundo seria válida a minha demonstração, ok? Eu poderia também falar, só assim para fazer mais uma piadinha aqui, eu tenho no meu computador um programa que ele decide se amanhã vai chover ou não, com 100% de precisão, nunca, garanto que não vai errar. Agora, acontece isso é verdade, eu tenho um programa, dependendo da tua religião, certo? E como você vai interpretar a disjunção. Porque no meu computador eu tenho um programa que simplesmente é esse programa aqui, por exemplo. Print, yes. Esse é um programa no meu computador, ok? Eu também tenho um programa no meu computador, cujo único comando é print no. Então, se eu chegar a falar que eu tenho no meu computador um programa que acerta se amanhã vai chover ou não parece ser muito útil, espero, certo? Se a gente interpretar que a disjunção tem se a gente interpretar que a disjunção não precisa escolher qual das duas coisas acontece para dar uma resposta. Sim, dúvida? Você usou o LEM nessa demonstração aí, você fez isso? Não, nessa demonstração não usamos o LEM, cuidado. Os únicos comandos que usamos aqui são aqueles que já conhecemos. Como é que o comando que corresponde no LEM Tá, um segundo, vamos terminar com esse comando aqui, certo? E como falei, não preciso todos para chegar no que é chamado às vezes lógica clássica. Eu vou ficar chamando ela não computacional ou não construtiva. A gente precisa um só e o resto vira teoremas e isso é um exercício para vocês fazerem em casa. Como funciona se eu executar isso? Ele tem o seguinte efeito nos meus dados. Ele adiciona os dados à negação do meu alvo. Então, se meu alvo era φ, não sei, esse φ pode ser muito complicado, não sei o que é. A partir da execução desse comando, eu ganho o não φ. O meu alvo vira boom. Certo? Se eu quero esperanças que essa coisa é convincente para uma demonstração disso, significa praticamente que estou aceitando que se eu conseguir o não P, eu tenho P. Porque esses são exatamente os comandos que eu ia fazer se meu alvo não era o φ, mas era o não φ. Vamos esquecer um pouco essa coisa estranha. Se meu alvo fosse isso, o que eu faria? Qual seria o primeiro comando que eu faria lá? Comando 1, certo? E qual seria o efeito que ele teria? Não φ. E isso seria? Boom. Então, esse comando, efetivamente, o que ele está fazendo é que ele transforma meu alvo de φ para não φ. Ele fala, ok, agora você não tem mais o φ, você tem não φ. Efetivamente está fazendo isso. E a gente sabe que normalmente não poderia fazer isso, porque eu não tenho essa direção. E é essa direção que eu preciso para isso. Pausa dramática. Concordamos que para no meu alvo, isso tem a ver com a pergunta de Luan, se no meu alvo eu tenho φ, e eu gostaria de substituir meu alvo para não φ, qual das duas eu preciso ter demonstrado, ter garantido, vamos dizer? Se eu quero transformar esse para isso no meu alvo, qual das duas eu preciso? A direita? Todo mundo? As duas coisas, tem alguém que acha as duas coisas? Tem muitos achando a direita. Quem acha a esquerda? Tem uma pessoa só? Ou é dúvida? Tu vota na esquerda mesmo ou é dúvida? Ok. E fez bem. Sim, o voto certo é a esquerda. Por quê? Porque para eu transformar meu alvo para isso, significa que meu alvo não é φ, certo? Basta eu ter uma maneira de transformar isso para um φ. E se eu tenho isso, então basta eu conseguir o não φ. Porque a partir do não φ, eu consigo o φ que era o meu alvo original.
Cuidado, porque essa coisa ficou invertida porque está no mundo dos alvos. Isso tem a ver muito com a observação de Luan. Vamos lá abrir mais uma parêntese aqui. Vamos lá. Suponha, em algum momento na tua vida, você tem alvo OG, certo? Você tem, na tua posse, certo? Essa transformação, que a partir do G, você consegue o H. Isso te permite falar, então, basta o H? Com certeza não, mas ao contrário, seria útil. Se você sabe que a partir do H você consegue o G, você pode falar para o teu leitor, olha, eu sei que a partir do H consigo o G, e você está cobrando o G. Então, basta eu conseguir o H. E isso, geralmente, o que é o apply do Lean, que o Luan estava perguntando, está fazendo. Se você, nos teus dados, tem algo, uma aplicação cuja conclusão é a mesma que o teu alvo, você pode falar, efetivamente, na tua demonstração, eu vou conseguir o alvo aplicando isso, então basta eu conseguir o quê? O H. Certo? Porque isso é uma coisa que transforma H para G. Então, se eu falar, vou conseguir aplicando o H, esse comando todo, qual seria o efeito dele? Meu alvo ia acabar sendo o H, certo? Agora basta eu achar o H para terminar a coisa. Cuidado, porque essa é uma pegadinha muito pegadinha mesmo, ok? Qual das duas aplicações eu precisaria? Oficialmente, o comando que vamos adicionar vai ser como falei, dá para fazer os dois, vai ser o lem, e cada vez que você usa o lem, você precisa falar para qual proposição você está usando o lem. Porque o lem é a coisa que te permite falar para qualquer proposição que você quer, eu te permito ter a disjunção da tua proposição, da sua negação. Então, lem aplicado no pé, se eu aplicar o lem no pé, qual vai ser o efeito que vai ter? Qualquer dados que eu tinha, eu vou continuar tendo, só que eu vou ganhar mais um extra dado. P ou não P? Muito bem, P ou não P. E nos meus alvos não vai acontecer nada. No jeito que estavam, continuarão no mesmo jeito. Sim? Nesse caso, a gente ia acabar reduzindo o nosso alvo, nosso código inteiro a um programa que printa sim ou não? Ou isso não aconteceu ainda? Como assim o programa vai dizer sim ou não? Não entendi essa parte. Eu lembro que o senhor citou que o LDN e o RA, eles meio que tiram o significado, entre aspas, O NDN, desculpa, não entendi qual é esse. As magias. Ah, certo. Esse aqui? Então, essa é a lei da dupla negação e a redução ao absurdo. Então, alguém poderia pensar que eu vou precisar adicionar 3 comandos para chegar nessa coisa estranha, vamos dizer, nessa coisa mágica, certo? Mas estou falando que não preciso realmente de 3 comandos, basta adicionar um comando, o resto, e já vou ter o poder de demonstrar o resto como teorema. Então, se por exemplo, e esse é um exercício que vocês vão ter que fazer, e a única maneira de entender isso é fazendo o exercício. Não, eu acho que não foi bem essa minha dúvida. Como foi? Falei. Na verdade, é porque eu posso ter entendido errado. Mas o senhor disse que a partir do momento que a gente faz uma redução ao absurdo, a gente perde meio a capacidade de computar o código. Correto. Isso acontece com o Lean também, ou com a implicação dele, que vem a partir daí? O Lean te permite ter demonstrações não executáveis, vamos dizer assim. Ou seja, o Lean te permite fazer feitiços, certo? Isso é... Para ele, puramente, não necessariamente vai fazer Uma coisa ruim com o Lean realmente é que é difícil ele te avisar que, ei, cuidado, você usou esse feitiço, certo? Muitos outros Proof Assistants ou nem te permitem fazer essas coisas, ou quando você faz as coisas, você precisa claramente esclarecer isso. O Lean, para tentar ajudar a maioria dos matemáticos que não estão nem aí sobre essas questões computacionais, ele fez esse compromisso, vamos dizer assim, de permitir acesso nos feitiços. Agora, cada vez que você vai usar uns dos comandos, que eu destaco claramente quais são, que realmente são feitiçosos, você tem certeza que teu teorema acabou de ser, não está mais computacional, e se você usar esse teorema para demonstrar qualquer outro teorema, mesmo que sem nesse segundo teorema você não está citando nenhuma dessas coisas mágicas, o fato que você usou o teorema é como se o teorema já foi sujo, certo? Tem um certo cheiro que é de magia, e qualquer coisa pode ser contaminada a partir disso. Pode pensar de uma maneira assim. Certas coisas não vão ser demonstráveis, e isso é bom e ruim também, certo? Então não é
A única coisa que eu faço questão para vocês é ficar cientes quando que vocês usam essas coisas. Não é proibir usar nesse sentido. Você usou, beleza, mas você precisa ser ciente que você saiu do mundo computacional. Sim, Heitor? Mas não chega a ser algo errado, não? Não chega o quê? A ser algo errado. Depende da tua interpretação. Com certeza, assim que você vai sair do mundo computacional, chegar lá, tem uma sensação parecida como se você, não sei, talvez tua visão é boa, a minha não é, mas é tipo, você tirou os óculos. E certas coisas parecem igual, talvez agora, sei lá, Igor poderia parecer igual, sei lá, com Samuel, ok? Porque estou sem óculos. Aí, agora, estou percebendo que na verdade tem certas distinções que antes não percebia. Então, se a gente ficar lá, tem mais expressão, vamos dizer assim. Você consegue perceber certas diferenças, mas não é questão de errado ou falso. De qualquer forma, um segundo, cada vez que você quer demonstrar algo, faz mais sentido você falar, peraí, eu não quero toda essa coisa mágica, não preciso um oráculo que vai responder para qualquer proposição, se é verdade ou não. Talvez vou demonstrar que basta ter um oraculinho só sobre essa proposição, eu vou conseguir essa coisa que eu quero. E agora o teorema que você demonstrou acaba sendo mais forte, porque você não precisou uma hipótese tão forte que existe um oráculo mágico que responde cada coisa. Você adicionou uma hipótese bem local, que olha, se sobre essa proposição é sim ou não, eu consigo demonstrar blá 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 coisas. A gente vai, como falei, a gente vai começar agora a estudar a teoria dos números inteiros. Eu espero hoje ainda, gastamos mais tempo do que eu gostaria aqui. E a gente vai ver, na verdade, quão raro que vai ser a gente realmente precisar usar esse tipo de feitiços, e muitas vezes que vai parecer que, olha, aqui você precisaria realmente usar o LEM, na verdade não, certo? Vou voltar aqui um segundo, qual seria a próxima coisa que eu fazer aqui se eu executei o LEM no P? Obviamente, se eu queria essa disjunção, é porque eu quero usar essa disjunção, e isso significa que eu vou falar separar em casos. Quais casos são esses? Caso P ou caso P? Exatamente. Então, efetivamente, o que o LEM me permite é, para qualquer proposição que eu quero, não importa se eu tenho os meus dados ou não, falar, eu vou considerar dois casos. Ou ela deu certo, ou ela não deu certo. Como saber a verdade? Como se fosse, exatamente. E qual o problema é isso? Se você pensar isso num código que vai ser executado, quando você tem um switch, e essa era, não lembro quem tinha falado sobre o biforcar, o fork. O fork não era tão bom para o split. Eu senti uma coisa lá estranha. O fork mais tem a ideia de decidir algo, certo? E se você está executando um programa e chegou num if e else e precisa executar para ver se ele vai escutar esquerda ou direita, ele vai precisar saber qual das duas coisas aconteceu, certo? A partir do momento que você falou separa o caso sim ou não, sem você falar como que vai decidir se sim ou se não, você perdeu a executabilidade da tua demonstração, certo? E a coisa boa que a gente vai ver é que durante toda essa disciplina, cada vez que alguém vai pensar aqui, gostaria, eu lembro que gostaria de separar em casos se essa coisa, sei lá, é par ou ímpar. Não. Por quê? Porque você consegue programar mais ou menos um programinha que vai decidir se o tal natural, se o tal inteiro é par ou ímpar. Então você não vai precisar de um oráculo para responder qualquer coisa, nem um oráculo para responder sobre o teu inteiro. Porque você tem uma maneira de decidir, um programinha para escrever, para decidir para cada inteiro se vai ser par ou ímpar, por exemplo. Sim. Casos vai dar certo. Como? Só um desses casos vai dar certo. Não entendi. Só um desses casos aí vai dar certo. Do P ou não P. Olha, se acontecer em algum momento que tanto o P e o não P, os dois são corretos, significa que já nos teus dados tem um boom e tudo que você está fazendo é inútil no sentido de, não inútil, desnecessário, porque você já teria explodido o mundo, não precisaria nada mais. A ideia é que, assim, por cada proposição vai ser verdade ela, ou a negação não tem como ser, você não tem como ter as duas coisas nos seus dados, certo? Se você tem as duas coisas nos seus dados, já junta as duas, explode o mundo e a tua demonstração acabou. Sim? A partir desse feitiço aí, então, no caso, em um desses casos, o que der certo, eu ganho o dado que foi separado, no caso, não? Um segundo. Aqui, a única coisa que foi um feitiço foi essa coisa. Sim. Executando isso, você ganhou isso, e agora essa coisa é apenas um uso tradicional da disjunção. Separam casos pela essa que eu já tenho, certo? Então, essa parte agora não tem nenhum feitiço, mas o feitiço aconteceu aqui.
certo? Então, toda coisa que você vai demonstrar, você vai precisar denotar que, olha, toda essa demonstração, olha, tem feitiços aqui. E qualquer coisa que você vai usar, demonstrar usando esse teorema, vai precisar ser anotado também. Cuidado, muitas vezes o mesmo teorema possui uma demonstração fácil, meio trivial, usando feitiços, certo? E uma não tão fácil que não usa, certo? Então, a ideia é que, se você achar uma demonstração, primeiramente, que usa um feitiço, não necessariamente que o teorema é indemonstrável sem feitiços, talvez com mais trabalho você vai conseguir salvar esse teorema para o mundo computacional. Faz sentido? Ok? Mas... Sei lá, eu não entendi. Calma. Só Sim. nesses casos vai dar certo. O que vai dar certo? Do P ou não P, certo? Eu também entendi. Tu tem a mesma dúvida? Então... Vou separar em casos que você esclareceu primeiro. Os dois casos têm que ser mostrados, né? Tipo, tinham que acabar. Sim, claro. Aqui, eu tenho... Estou falando de dois casos. Aqui vou entrar, eu vou ganhar como extra dado P. Eu tenho os mesmos alvos. E aqui preciso demonstrar esse casinho. Depois vou entrar aqui, vou ganhar como dado não P. Os dados são, os alvos são, o alvo é o mesmo. Eu vou precisar aqui também fechar esse casinho. Aqui, se você usar essa magia, parece que você quer falar que ou é verdade ou é falso. Então, se você escolher o caminho da verdade... É tipo, parece que porque usou magia, então... Parece o quê? Não sei, ficou confuso, porque se usou o caso P, então pra que usar o... Não é que você está usando o P e depois está usando isso também. Você está falando, vou contar, a mentalidade de quem acredita nisso é o seguinte, eu vou contar para as duas possibilidades possíveis, eu penso que só existe true e false. Caso que isso true, eu consigo demonstrar a coisa. Caso que isso deu false, eu consigo demonstrar a coisa, só que eu não sei como dizer aqui qual das duas aconteceu. É exatamente a mesma coisa que acontece quando temos um dado o P o Q. Certo? Aqui eu tenho informação sobre o P o Q, não sei qual dos dois, então preciso contar para as duas possibilidades. A única coisa que é diferente aqui é que eu tenho o direito do nada de considerar que eu tenho uma informação que é P ou não P. A parte da magia, então, aconteceu apenas nessa linha. A partir disso, estou apenas usando a disjunção na maneira tradicional. Heitor. Você não já teria certeza, a partir do momento que você usa o lema, que o P vai ser o que vai ser funcional, que vai dar certo, e o não P. Porque você usa o lema do P, então você já pressupõe que o P é o lado correto do outro. Não, nem a pau. Usar o lem significa o seguinte, eu vou invocar, certo, o princípio do terceiro excluído para a proposição P. Isso significa o quê? Que agora eu sei que P ou não P. Não sei P, não sei não P. Eu sei que pelo menos uma das duas coisas. Tá? E essa coisa me permite depois falar, ok, vou separar esses dois casos e continuar a minha demonstração. Certo? O problema aqui, a invocação, o problema computacional é que se você tentar executar o código, você não vai saber para qual dos dois branches continuar. Certo? Para você usar esse comando, a única coisa que você precisa saber é que P denota uma proposição. Né? Exatamente. E nem precisa ser uma coisa que você já considerou aqui, você poderia falar, ok, vou aplicar o lem, no, sei lá, para todo x, φ de x, implica P ou psi de x, pronto. Qualquer coisa que você pode inventar aqui, para qualquer coisa que é uma proposição mesmo, você invoca o lem e você ganha nos seus dados toda essa coisa ou sua alegação. A disjunção entre essas duas coisas. Sim? Eu entendi, então, porque você reclamou do fork ali. Como? Você reclamou do fork ali, por quê? Eu reclamei de qual? Do biforcar. Ah, não, esse foi da aula passada. Alguém sugeriu o fork sobre o split. Certo? Ok. Porque o split corresponde na conjunção, certo? Você precisa fazer as duas coisas. Quando a gente pensa mais em fork em computação, a ideia é que uma das duas coisas vai acontecer. Quando você executa teu código, tua demonstração precisa contar para as duas coisas. No mesmo sentido, quando você escreve teu programa, você tem if e else, você vai escrever o if e o else, certo? Mas quando o teu código vai ser executado, uma das duas coisas só vai ser rodada. Nesse sentido, estou falando. Você tem a obrigação de escrever as duas, mas a execução é uma das duas, certo? Um segundo, isso não é verdade sobre a conjunção. Quando você precisa demonstrar uma conjunção, você vai escrever as duas coisas, mas vão ser executadas as duas. Por isso eu não gostei o fork para o split, porque dá uma impressão que uma das duas vai acabar sendo executada. Sendo conjunção, no teu alvo, as duas vão ser executadas. Sim? O lem, eu só
eu posso usar nos meus dados, né? Nunca no meu alvo. O LEM, tecnicamente você não usa nem os dados nem nos alvos. Você usa qualquer proposição que você consegue imaginar e essa coisa vai aparecer nos seus alvos como disjunção com sua negação. Faz sentido? Ok? Bem, vamos lá. Que horas são? Temos sim, mais dúvidas. A gente pode considerar que o LEM e suas implicações, vamos dizer assim, é um axioma, já que a gente está trabalhando num sistema de proposição e ou acontece ou não acontece, é um binário, não sei se está muito sim, vamos separar um pouco, diferenciar a palavra axioma e as palavras de códigos e linhas de inferência e essas coisas que a gente escreve. Você poderia pensar que todos os comandos que a gente tem é um certo tipo de axioma. Tem vários tipos. Vamos analisar isso agora que vamos começar a falar de inteiros. Tem alguma outra dúvida aqui? Toda essa coisa, como falei, que eu sempre falo, vai ficar bem natural e vocês vão elaborar um toque como se fosse uma pisca lá falando, opa, aqui tem magia. Vai virar natural depois de fazer esse trabalho que tem o Logic. E agora, para quem tentou fazer isso e não conseguiu, agora talvez vai falar, ok, talvez se invocar uma coisa dessas, eu vou conseguir. No FAQ que eu tenho no site, tem, baixo, na última coisa lá, tem os feitiços e como usar eles. E pronto, a ideia é que aquelas coisas que vocês não conseguem sem isso, sair do mundo computacional para um mundo mais sujo, talvez, e demonstrar lá. Mas cuidado, compartilhem essas demonstrações, e a ideia é que se uma coisa é factível, umas coisas são bem triviais com o LEM, mas a gente está perdendo a graça porque a gente vai perder o sabor computacional dessas coisas. Então, se uma coisa é salvável, é bom salvar. Sim. O Homebrew atual, que faz, acho, uma semana que eu postei, aquele logic.lin, e uma lista grande de leis. Certas leis não são demonstráveis com os comandos que a gente tem até agora, e a ideia é que, adicionando esses, você vai conseguir elas. Mas, usar essas coisas apenas quando não tem como demonstrar sem elas. Sim, Eduardo? Então, usando o LEM, eu consigo chegar nos outros feitiços? Sim, exato. E a mesma coisa é sobre os outros. Você pode pensar, sim, você pode pensar a partir, por exemplo, da lei da dupla negação, demonstrar o LEM. Ou seja, voltar para essa coisa que a gente não conseguiu demonstrar e falar que agora eu sei a lei da dupla negação. Como que eu posso demonstrar isso? Por exemplo, faz sentido? A dupla negação do LEM demonstramos sem nenhum feitiço, isso é importante. Ok? Então, a dupla negação disso é válida. Faria com que essa demonstração que a gente fez sem nenhum feitiço valesse para o LEM. Perfeito, perfeita observação. Porque já que a gente demonstrou essa parte, certo? O que o David está falando aqui tem razão, a gente já demonstrou isso. Então, se eu quero demonstrar a coisa preta, basta só aplicar a lei da dupla negação e conseguir essa coisa e matei o LEM. Mas o contrário também é verdade. Se eu quero demonstrar isso a partir da lei do terceiro excluído, eu posso demonstrar essa parte também, que não seria demonstrável sem feitiços. Para usar o LEM, tem que demonstrar antes? Como? Para usar o LEM, tem que demonstrar antes? Não. Um segundo. Se você não tem nenhum feitiço, você não consegue demonstrar nenhum feitiço. Mas se você tem um feitiço, você consegue demonstrar todo o resto. Você não precisa mais. Faz sentido? Perfeito. Como? Eu estou tentando passar essa ideia, não sei se vou conseguir, mas é uma visualização boa. Feitiço no mundo de bárbaros que não gostam de feitiço, vamos dizer assim. Okay? Porque com feitiços você consegue coisas doidas. E agora você pode pensar, é legal que consegui essa coisa doida. Ou você pode pensar também, eu não deveria ter conseguido essa coisa doida, porque eu teria uma proteção de não conseguir certas coisas doidas. Depende sempre, não estou falando que seria errado usar os feitiços. Depende do qual o teu objetivo. Pode ser que a coisa que você vai perder não te importa. E nesse caso, faria sentido usar, certo? Bem, então, trabalho muito com esses exercícios, isso vai ficar natural. E temos ainda uns minutos, e eu vou roubar poucos mais minutos, porque perdemos minutos no início com toda essa coisa, que não dá certo compartilhar de outra maneira.
Então, vou dar agora uma introdução sobre a parte da teoria dos números inteiros. E podemos pensar que a disciplina realmente começa a partir desse momento. Tudo que a gente fez até agora é apenas um treino, um meio teaser, entender umas coisas como funcionam. Entender que estão lá, na verdade, porque para entender como funcionam, só vai acontecer agora. E a gente vai estudar a teoria dos números inteiros. E a pergunta que é meio estranha, com certeza, e é pegadinha muito. Que tipo de coisa é isso? Como? Coisa é uma teoria? Não não posso falar, eu acho que é teoria, eu duvido que é teoria, ok? Não passa a regra padrão de prop. Ok. A teoria tem uma setinha aqui. A pergunta é o que ela pega e o que ela vira, certo? Quase isso. Quando a gente fala a teoria dos números inteiros, a ideia é que a gente considera certas proposições que a gente destaca e chama de axiomas, e não vamos se preocupar se são verdade ou não, a ideia é que a gente aceita essas, e a gente quer ver quais são outras proposições que podemos inferir a partir delas. E quando a gente fala a teoria dos números inteiros, o que a gente está referindo é a coleção de todas as proposições que são inferíveis a partir dos axiomas. Então, praticamente, a teoria vai pegar uma coleção de proposições, ok? Que esses vão ser chamados os axiomas, sim. E ela vai virar uma coleção de proposições também. E essas vão ser os teoremas, certo? E o que a gente chama realmente de teoria de tais axiomas, certo? Então, teoria, tecnicamente, de Blá é a coleção de todas as coisas que podemos inferir a partir de Blá, certo? Então, quando a gente fala teoria dos números inteiros, significa que eu preciso ter certos axiomas sobre esses inteiros, mas antes de tudo eu preciso ter uma especificação do que se tratam os inteiros. E essa palavra, é uma das palavras importantes para aprender em FMC qualquer, começando muito a partir disso, a diferença e a conexão que tem entre especificação e implementação. E a gente vai ver isso com muitos exemplos, e qual a ideia de longe é a seguinte. Eu vou dar agora uma especificação dos inteiros, e isso significa que eu não vou responder o que se trata de um inteiro. Eu não vou entrar nesse assunto, eu vou apenas falar o que eu posso fazer com os inteiros. Se eu tenho certos inteiros, que perguntas posso fazer, como eu posso combinar esses caras, que operações eu tenho e como que elas devem comportar, mas não no sentido de escrever o código delas. Por exemplo, eu vou falar, ok, deve ter uma operação que pega dois inteiros e retorna uns inteiros, que eu vou chamar de adição. Eu não vou falar como que ela funciona, o código dela, se ela pegar um inteiro 3 ou um inteiro 8, o que ela vai fazer, mas eu vou estipular certas coisas, certas leis sobre essa coisa, por exemplo, que ela é comutativa. E essa coisa corresponde bastante na ideia que vocês, espero que conhecem, talvez uns de vocês em programação, de ter uma interface que determina não existe também a ideia em programação de interface e de implementação de uma interface. A interface apenas vai te dizer, ok, você precisa ter essas três coisas e elas precisam responder nessas perguntas e você pode combinar essas dessa maneira. Quais são essas coisas? Ok, esse é o trabalho da implementação. Qual que é o código que vai somar as coisas? Esse é o trabalho de implementação. A gente não vai implementar nessa unidade nada dos inteiros. A gente vai começar com uma especificação e a gente vai ficar agnósticos para nossas ideias, nossas teorias, teoremas ser aplicáveis para qualquer implementação que respeita a especificação que a gente vai dar. Um segundo, porque eu quero terminar essa parte. Ok. Então, a especificação que temos dos inteiros é que tem um certo conjunto, que eu vou denotar assim. Os membros desse conjunto vou chamar de inteiros. E eu quero destacar certas partes desse conjunto. Por enquanto, a gente vai perceber, depois de um tempinho trabalhando aqui, que a gente vai
querer um pouco mais coisas, mas vamos começar com uma maneira meio conservadora. E então, isso no final das contas está dizendo, eu tenho um certo conjunto, cujos membros eu vou ficar chamando de inteiros, e eu destaco certas partes aqui, e eu preciso falar quais são os tipos dessas partes. Qual vocês acham que vai ser o tipo do zero? Inteiro. O nome do tipo que eu vou usar vai ser esse, int, ok? Qual vocês acham que vai ser o tipo de 1? Inteiro. Qual vai ser o tipo do maisinho? Eu não posso falar a operação apenas, porque a operação é uma informação muito vaga. Sim, exatamente. Recebe int e retorna um inteiro. Agora aqui é uma pouco pegadinha. Eu tenho duas opções óbvias. Eu posso considerar que isso é a operação binária da subtração, ou subtraição, não lembro como é. Subtração. Ok. Mas o verbo é subtrair. Isso é só para me confundir. Ok. Alternativamente, eu posso pensar que é uma operação unária da negação, que pega um número e retorna o negativo dele, certo? Eu vou pegar essa mesmo. Então, o tipo dessa coisa que eu estou escrevendo aqui vai ser isso. E, finalmente, o tipo da última coisa que tem aqui vai ser também uma operação binária nos inteiros, ou seja, pega dois inteiros e retorna um inteiro. Faz sentido tudo o que eu escrevi? O Z, eu sei que a gente não estaria colocando aqui, até porque ele está separado. É um nome que eu posso dar para o conjunto de todos os inteiros. Podemos colocar ele como set int, então. Não. Não, está falando disso? Não, esse é o tipo de todos os conjuntos que são feitos por inteiros. Por exemplo, essa coisa aqui é desse tipo. Então, o Z também é desse tipo? O Z também é um conjunto desse tipo, certo? Ok? Mas é muito mais que isso. A ideia é que é a coleção de todos os habitantes do tipo chamado int. Nem precisamos dar um nome, mas é usual, eu quero mencionar. Sim? Você precisava colocar o parênteses ou mais? Precisava não. Esse é um costume realmente influenciado por umas linguagens de programação funcional. Quando você quer falar da própria operação, é um costume bom botar isso em parênteses. Para evitar os textos, quando às vezes parece que você vai somar umas coisas, certo? Tipo, vai somar o que está na esquerda, na direita. Não, eu quero falar da própria funçãozinha, vou botar assim. Não é nada, é só costume, não é nada importante ou profundo aqui. Mas ajuda, certo? Sim. Pode explicar novamente, por favor, a tipagem da subtração? Sim, não é subtração. Se fosse subtração, certo? Seria essa tipagem aqui. Cuidado, galera. Essa operação, certo? Que se eu dar o 3 para ela vai retornar o que a gente costuma escrever menos 3. É uma operação unária. E se eu dar para ela o menos 5, ela vai retornar o menos 5. Que a gente sabe desde criança que isso vai acabar sendo 5, certo? Ok. Agora, se eu terminar aqui minha especificação, não serve muito bem para a coisa que eu quero realmente descrever. A coisa que eu quero descrever são os inteiros que eu sei desde criança. Eu preciso estipular coisas sobre como que essas coisas comportam. E eu vou começar com uns teoremas sobre a parte aditiva dos inteiros. E vamos ver quais vão ser esses axiomas que eu vou estipular. O primeiro é que essa coisinha aqui é associativa. Isso significa exatamente o que eu estou escrevendo aqui. Detalhe, a partir desse momento, e até eu falar que parou essa convenção, todos os para todo xizinho, para todo qualquer coisa que vão aparecer, vão ser implícitos para todo x inteiro. A mesma coisa sobre os existenciais. Ok? Não faz sentido falar para todo x inteiro, ou existe x inteiro, se no meu mundo só tem inteiros. Então a gente agora entra num mundo que só tem inteiros, e estou querendo ver quais são os axiomas que temos sobre esse mundinho aqui. E uma convenção que por enquanto não vou, porque é a primeira aula, vamos dizer assim, não quero aplicar, é que se eu escrever essa coisa como axioma, aqui normalmente eu tenho um erro. Como é o erro aqui? Como? Falsos para todos, sim, porque você entende o que eu queria escrever. O erro, tecnicamente, é que eu estou falando algo sobre um certo A, e não tenho A. Se eu ver aqui, a única coisa que eu destaquei é um certo bicho chamado 01. Em lugar nenhum eu falei algo sobre A, então aqui já tem um primeiro erro, aqui tem o segundo, aqui tem o terceiro. Uma convenção é que quando a gente afirma algo, especialmente igualdades
mas não só. E que envolvem coisas que iam dar erros, a ideia é que a gente imagina certos paradoxos simplistas no início. Mas eu quero realmente agora, pelo menos por enquanto, escrever isso. Então, na verdade, o meu primeiro axioma é isso. Isso está dizendo que, com palavras humanas, essa operação aqui tem a propriedade que é chamada operação, que ela é associativa. Faz sentido isso para todos? Então, por quê? Não é questão de porquê, porque estou dando apenas uma especificação aqui. Estou dizendo que, olha, qualquer conjunto que tem certas coisas que satisfazem essa tipagem aqui, e que satisfaz todos os axiomas que eu vou escrever aqui, vou aceitar ele para merecer o nome conjunto de inteiros. Eu não quero saber se os membros dele são verdes ou vermelhos, ou se são pessoas, se são não sei o quê. Se eles satisfazem todas essas coisas, eu vou desenvolver minha teoria e vai aplicar para esse conjunto também. Sim? Como? Ok. A outra coisa que eu quero estipular aqui é que o A mais 0 é igual a... Ok, faz sentido. Então a ideia é que eu vou começar a estipular certas proposições como axiomas, só que eu não quero estipular muita coisa. A ideia é que eu quero estipular uma coisa pequena e a partir dela inferir as outras, certo? Mas por enquanto, essas parecem tão básicas e elementares que eu não teria nenhuma chance de demonstrar isso se eu não soubesse mais coisas. Por exemplo, se eu sei apenas essa coisa, eu não tenho nenhuma chance de esperar que eu vou conseguir que eu A mais aquela coisa que não sei nada sobre ela vai acabar sendo isso. Ok? E aqui também falta algo, tecnicamente, o que é? Para todo A. Muito bem. Outra coisa que quero aqui é algo sobre essa coisa. Aqui, praticamente, o que eu afirmei é que o zero é uma identidade direita da adição. O que significa a identidade direita da adição? Significa que se você performar essa operação aqui e na direita você botar o zero, o resultado vai ser o mesmo que estava na esquerda. Isso talvez vocês conhecem também como elemento neutro. A palavra mais adulta que a gente vai usar aqui seria identidade da adição. Certo? Identidade, certo. E vocês podem imaginar também qual vai ser a identidade da multiplicação. E o que eu vou estipular aqui é que o A vezes 1 vai ser igual a A. Isso vai ser verdade para todo A. Como? Pode ser um zero também, se variar zero. Ótima pergunta, mas espere só um segundo. Quero terminar um pouco aqui. O que vocês acham que deveria estipular sobre a negação aqui? A menos 0 igual a... A? A menos 0 igual a... A mais menos... A mais menos... Um segundo. Não faz sentido falar A menos 0. Cuidado. Esse menos não é uma operação binária, é unária. A mais menos A igual a 0. Muito bem. A mais ou menos A, isso vai ser igual? 0. Ok. E isso vai ser verdade para todo A. E a outra coisa que eu vou estipular aqui é que para todo A, para todo B, o A mais B ser igual a B mais A. Ok. Eu posso considerar que estou falando algo sobre a parte aditiva. Tudo aqui tem a ver com adição. Até o zero que aparece aqui é a parte aditiva porque ele se trata da identidade aditiva, ou seja, a identidade dessa operação aqui. Agora, depois disso, faz sentido ver a parte multiplicativa. E já pulei o primeiro axioma que deveria escrever aqui. Qual seria o primeiro? Exatamente. Para todo A, para todo B, para todo C. O que acontece? A vezes B é isso vezes C é igual a vezes B vezes C. Ok? Então, minha segunda operação que eu tenho aqui binária, ela também é associativa. Esse bicho aqui que eu chamei com esse símbolo estranho, acontece que ele é uma identidade direita dessa operação aqui. A comutativa também é essa operação. E agora, isso vai ser mais sobre MC2, mas preciso já falar sobre isso. Não faria sentido botar um bocado de axiomas sobre uma parte aditiva, que é essa,
e um bocado de outros axiomas sobre a parte multiplicativa, que é essa, sem ter algum axioma que está dizendo como que essas duas operações meio, qual a conexão que elas têm. Elas devem ter uma coisa, devemos ter uma coisa que conecta as duas, porque senão a gente estudaria separadamente as coisas de adição e separadamente as coisas de multiplicação. Alguém pode imaginar qual é a propriedade que a gente tem que... Ok, alguém gritou, distributividade, tu ia falar a mesma coisa? Eu ia pensar de, tipo, se você tem um A vezes alguma coisa mais C, você dá uma ordem para essa operação. Toda essa consideração de Isaac faz muito sentido, são considerações sintáticas, e a gente vai discutir sobre essas, mas isso vai chegar depois das coisas. Essas vão nos permitir emitir parênteses, evitar o pontinho aqui para escrever apenas isso e esse tipo de coisa. Mas não fazem parte da própria teoria. São só abreviações para facilitar a nossa vida na escrita e na leitura. Alguém falou de distributividade e é realmente o que faltaria aqui. Como seria a distributividade? Sim, eu quero... Não gosto muito de ABC, vou usar para todo A, para todo B e para todo D, ok? O que acontece? Não, eu destaquei o D porque vai ser o cara que vai ser distribuído. Então, eu vou escrever A mais B é tudo isso vezes D. É igual? AD mais BD. A vezes D mais B vezes D. Ok? E essa eu vou chamar de distributividade direita. E essa vai ser... Todos esses axiomas, vocês vão começar a entender qual é a lógica desses nomes. Isso vai ser a associativa, isso vai ser a identidade direita, e isso vai ser o inverso direito, e isso vai ser a comutatividade. Alguém consegue adivinhar qual vai ser a próxima letra que vou escrever aqui? Não vai ser A? Vai ser? M, sim, muito bem. A de aditiva, parte do axioma aditivo, M de multiplicativo, isso vai ser novamente a associatividade, isso vai ser a identidade direita. Por que eu estou falando direita? Porque o zero está na parte direita, certo? É aqui porque é direita, porque o 1 está na parte direita, e aqui seria finalmente o Z. Não seria na esquerda, O 1 está na parte na direita, então... Não, na direita da operação. Ou seja, a identidade aqui direita está dizendo que se o 1 aparecer na direita da multiplicação, ele vai deixar em paz a outra coisa. Certo? E o 0 também, aparecendo na direita da multiplicação, vai deixar o A em paz. E essa última eu não vou dar nem A nem M, porque ela mistura as duas, vou chamar de Z distributiva à direita. E para concluir essa coisa, ter o primeiro desafio grande, é o que Luiz falou, que ele perguntou, mas espera aí, que tal adicionar esse axioma também? Que A vezes 0 é igual a? 0. E aqui a resposta vai ser não. Mas por que não? Faz sentido. Todas essas coisas vocês aprenderam já no ensino fundamental, espero. E essa também. Mas eu não quero adicionar essa, porque todas essas que eu botei já são suficientes para inferir essa. Então, essa vai virar um dos nossos teoremas. Eu vou denotar todos os teoremas com θ, que é a primeira letra da palavra teorema. Ok? Faz sentido? Então, a gente vai ter, a partir de agora, o trabalho de demonstrar teoremas. Um teorema muito mais simples seria esse aqui. Para todo A, 0 mais A igual a. E eu vou cobrar todas as demonstrações, linha por linha, começando das coisas mais simples que temos, como essa aqui. Esse é um teorema. E a ideia é que, espero que é meio óbvio quais axiomas eu vou precisar usar no final das contas, mas eu quero ver o uso desses axiomas mesmo, para conseguir a demonstração e ganhar isso como teorema. Quais vão ser os axiomas que eu vou precisar aqui? A comutatividade, certo? E a identidade direita, certo? Mas eu quero ver o código, as linhas que usam essas coisas para conseguir essa. E a partir que eu vou compilar isso, eu ganho esse teorema e não vou precisar cada vez demonstrar isso. E por aí vai. Acho que não, já temos bastante tempo gastado. Podemos parar aqui sem dúvida. Dúvidas ficam no Zulip. Ok, Eduarda, fale. Última. A parece que é de adição e a SS, por exemplo, de associatividade. Z é para aparecer com
Os inteiros, sim, certo? Então todas as axiomas vão começar com Z, referindo aos inteiros. Tem uma dúvida que não pode ter professor. Por quê? Vai ser resolvida, mas não joguem fora. Sim, vocês guardam, de preferência colhem no seu caderno que vocês sempre têm aqui, certo? Peraí. Então, até segunda-feira.